Bom, agora nós vamos falar, né, vamos um pouco mais adiante, vamos falar sobre a mitologia africana, que também é muito rica, certo? Então eu vou começar só lendo um pedacinho do texto para a gente iniciar a nossa discussão a respeito. Contos africanos. A Lei 10.639/03, alterando a Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9.934/96, tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as áreas e níveis da educação. A obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e africana no ensino surgiu como forma de reparação à discriminação racial e ao etnocentrismo europeu em que o sistema educacional brasileiro está imerso desde o seu primeiro momento, uma vez que, após a chegada dos portugueses, foi iniciada uma educação em que foi imposta, através do processo de aculturação, a forma de vida dos europeus que colonizaram o Brasil. Então, o que ele está falando aqui dessa lei? Qual é a importância dessa lei que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas brasileiras, certo? Afro-brasileira e africana também, tá? Tem uma diferença. A importância dessa lei é uma reparação histórica. Por que uma reparação histórica? Porque quando houve a colonização no nosso país e em outros países, havia-se uma crença de que a cultura europeia era superior à cultura de outros povos. Então, aquilo que os outros povos acreditavam era inferior e eles não poderiam ter direito a praticar essas crenças livremente. E a gente vê reflexos dessa atitude dos colonizadores ainda hoje. Como, por exemplo, é muito comum o preconceito religioso com as religiões de matriz africana. E a gente vai perceber que isso vem de uma época tão antiga em que se falava que uma cultura era melhor do que a outra. E a gente não pode ter isso na nossa sociedade. Porque a nossa sociedade, ela é democrática, é uma sociedade muito diversa, variada, certo? E que acaba sendo crime você considerar uma religião afro-brasileira ou africana como inferior, certo? E se a gente parar para pensar, nós temos uma população que foi composta e é composta por pessoas negras, por africanos que vieram aqui, né, na África, também como escravos na colonização. E eles também contribuíram para formar a nossa cultura. E é por meio assim dessa lei que a gente vai tentando trazer para um conhecimento mais popular, né, para um conhecimento mais acadêmico, essas histórias também que eles contam nas religiões deles, que são as histórias africanas, tá? Vocês vão perceber que elas têm um caráter muito parecido com a mitologia grega, certo? Mas eles contam de uma forma diferente também. Mas que eles também tentam explicar a origem do mundo, a origem das coisas, e tem uma riqueza muito legal que a gente não pode jogar fora, tá? Então a gente não precisa acreditar nisso. Não precisa acreditar nos deuses africanos, nos orixás, que são chamados, né? Mas a gente tem o dever de respeitar, certo? E também, se a gente se abrir para conhecer as histórias, a gente não vai perder nada, porque elas são muito legais, elas são interessantes também, tá? Então vamos ler uma delas. Bom, aqui está a história, né, da criação do mundo. E no final nós temos uma observação que eu achei muito pertinente, que é o entendendo o texto. Então, assim, só para deixar claro, tá? Em se tratando de mitologia de origem africana, é bom lembrar que não há uma mitologia como a clássica, mas diversas conforme os povos trazidos da África para o Brasil e para as Américas em geral. Assim, há a mitologia dos Yorubás, que são do país Nigéria, dos Euefon, de Benin, e dos Bantus, Angola. O texto lido apresenta divindades da mitologia Yorubá. Então, assim, a que mais chegou pra gente é a dos povos Yorubás, né? Que são os povos da Nigéria. Mas é muito importante a gente se lembrar que a África é um continente diverso, que tem diversos países, e cada país vai ter a sua cultura, vai ter os seus povos que vão
conviver entre si dentro de um país. E eles vão ter outras formas, outras explicações, outras visões de mundo, tá bom? Então, isso é muito importante que a gente não confunda, tá? Então, quando eu falo assim, né, a mitologia dos povos africanos, não são todos os povos africanos, são alguns, certo? Então, assim, principalmente o que a gente tá vendo aqui na apostila é dos Yorubás, tá bom? Que é dos povos da Nigéria, certo? Mas não confundam, tá? Achando que África é um simplificado, assim, algo simplificado. Não é, porque é uma cultura muito rica, com diversos povos diferentes e diversas explicações diferentes, crenças diferentes, tá bom? Então aqui vai ser a história da criação do mundo. Eu vou pedir para vocês lerem, porque ela é bem interessante também. Também ela é divertida. É sempre legal ouvir histórias. Bom, como eu havia dito, nós conseguimos enxergar várias semelhanças entre a mitologia africana e iorubá com a mitologia clássica grega. Então, assim, vamos dar uma olhadinha aqui nesses deuses da mitologia iorubá e como eles se relacionariam com a mitologia clássica. Então, por exemplo, o Exu. O Exu, na matriz africana, ele não é considerado um guia, né, como é na Umbanda aqui do Brasil. Mas ele também é um orixá, então ele também é um deus, tá? E qual que é a função desse deus? Ele é o mensageiro, então é ele que faz a ponte entre um deus e outro, entre os deuses e os humanos, então é ele que entrega as mensagens, certo? E existe um deus da mitologia clássica que também faz essa função, que é o deus Hermes, certo? O deus Hermes é um deus que tem, inclusive, nos pés, ele tem asinhas, porque é o que ajuda ele a ter agilidade entre chegar em um lugar e outro. O próximo deus. Aliás, deus não, né? Eu vou falar como eles chamam, que é orixá, certo? Então, o próximo orixá que nós temos na mitologia iorubá é Ogum. Ogum é o senhor das guerras e das artes do ferro. Por isso, é o deus dos ferreiros. O deus dos ferreiros na mitologia clássica é Hefesto, certo? Oxóssi. O orixá Oxóssi, ele é o senhor da caça e protetor dos caçadores. Nós temos aqui na mitologia clássica já uma outra relação para representar essa caça e proteção das caças, né? Que é, na verdade, a deusa Artemis. A deusa Artemis, vocês vão ver que é uma representação feminina, diferente da mitologia iorubá, que tem essa representação do senhor da caça como um homem. Então, o próximo orixá é Xangô. Xangô é o senhor dos raios, trovões e vulcões, responsável pela justiça. Com seus raios, punia os que dela se afastavam. Na mitologia clássica, quem é o senhor dos raios é Zeus. Então, o Zeus, ele costuma, inclusive, jogar os raios dele, né? Quando ele está furioso para punir alguém, certo? Mas Xangô também é o orixá da justiça. E a justiça, ela pode ser representada por Atena na mitologia clássica, que é a deusa da sabedoria. Da sabedoria e da guerra também, mas é uma guerra em que há estratégia. Não é a guerra pela simples sede de matar, é uma guerra em que ela vai tentar também agir por meio da diplomacia, certo? Essa é Atena. Na mitologia iorubá, nós vamos ter o orixá Omolu, que é ou Obaluaê, que é a mesma coisa, tá? Só são nomes diferentes, que é o orixá das doenças e preside a morte. Então, ele também pode aparecer como curandeiro, porque ele traz o remédio para a cura. Então, por exemplo, nessa época de praga, na mitologia iorubá, eles rezariam para Omolu, porque ele traria essa cura desse vírus que nós estamos tendo, certo? Como ele é o orixá que também preside a morte, ele pode ser relacionado com Hades, da mitologia clássica, que é o inominável, aquele que não deve ser nomeado, né? Essa ideia vem de Hades, porque ele é o senhor do submundo, ok? Oxum. A orixá Oxum é a orixá do amor, do casamento, da fertilidade, da beleza. Ela pode ser relacionada com Afrodite, que também é a deusa do amor, mas como ela também tem a ideia do casamento, também pode se relacionar com Hera, porque Hera é aquela que protege as relações, os casamentos, tá?
Ossain. O Ossain é protetor das folhas, domina os segredos da cura por meio das plantas. Ossain pode ser representado por Asclépio, que é o deus da medicina na mitologia clássica. A orixá Iansã, ela é guerreira, poderosa, senhora dos ventos e das tempestades. Independente, não se deixa dominar pelos orixás masculinos, obedecendo apenas a si mesma. Então, a Iansã a gente pode pensar como era. Era porque ela é a grande matriarca, tá? Então, é ela que comanda junto com Zeus toda a criação, o Olimpo, os outros deuses. Então, a Hera também, ela é uma grande representação feminina dessa proteção ao feminino, certo? Aí nós vamos ter Iemanjá. Iemanjá, por um lado, representa o mar divinizado, por outro, representa a beleza, o amor, a maternidade e a família. Então, a gente pode falar de diversos deuses, né? Porque se vocês forem ver, a orixá, que representa o mar para os iorubás, é feminina, certo? Mas na mitologia clássica, nós temos Netuno, que é uma outra ideia, né? Que é uma representação masculina. E Netuno, dentre os deuses, para mim, ele é um dos mais ferozes. Certo? Mas a gente vê em Iemanjá essa questão do amor, da maternidade, né? Que não aparece em Netuno. Então, ela pode ser representada por Netuno, por ser também uma divindade do mar. Ela pode ser representada por Afrodite, que também tem essa ideia do amor, da família, né? Mas também por Hera, que tem essa ideia da maternidade, do cuidado, certo? Logo, Nedé. Filho de Oxóssi e Oxum, é um orixá andrógeno, alternando sua sexualidade de masculina para feminina. Bom, isso também aparece um pouco na mitologia clássica, que é o filho de Hermes com Afrodite, que ele é chamado de Hermafrodito. E é daí que vem esse próprio nome, né? Vem desse deus, certo? Que tinha os dois sexos.